A reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, nossa 14ª reunião, e hoje nós temos uma pauta muito expressiva, com a presença do nosso querido amigo, irmão, que está aqui hoje, o Fernando, que representa a Startse, que vai discorrer aqui sobre esse importante trabalho que a empresa tem feito com relação à área de ciência e tecnologia, no exterior, inclusive no Vale do Silício. Então, Fernando Gomes de Oliveira, damos as boas-vindas, a fim de discorrer sobre expertise em inovação, conexões globais, para enriquecer as discussões e contribuir com soluções práticas nos temas prioritários dessa comissão, fortalecendo o ecossistema econômico e tecnológico de Santa Catarina. Muito bem-vindo. E também já está conosco o deputado Nilson Berlanda. Eu queria lhe cumprimentar, presidente, e eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com o Fernando e já nos aprofundamos aí de alguns assuntos interessantes. A expectativa nossa e dos demais deputados que estão participando, os catarinenses que estão nos acompanhando nesse momento, é uma expectativa muito grande, que me parece que o Fernando tem muito a agregar para nós aqui, tanto na comissão, como para as entidades empresariais em Santa Catarina, bem como também para todos os catarinenses. Seja bem-vindo, Fernando. Muito bem. Está conosco também online o nosso vice-presidente, deputado Matheus Cadorim, a quem damos as boas-vindas. E, inicialmente, nós vamos ouvir, então, o Fernando para aproveitarmos bem o tempo, uma vez que temos um prazo até, no máximo, 14 horas em função da sessão ordinária. Então, vamos abrir a palavra imediatamente ao nosso querido Fernando Gomes de Oliveira, que possa nos fazer, então, uma explanação sobre o trabalho da Startse, que tem feito com relação aqui ao Estado e também essas conexões. Eu estive lá no Vale do Silício e estive também com o embaixador do Brasil, Renato, o Ronaldo, lá em São Francisco, e eles comentaram, inclusive, sobre essa parceria com a Startse, o que a Startse tem auxiliado aí, não só a questão das empresas, mas também a disposição de ajudar o governo, a comissão aqui também. Então, bem-vindo, Fernando, estamos aqui para ouvi-lo. Aqui, pronto, agora sim. Muito obrigado, deputado Jair Mioto, deputado Bernardo, demais participantes aqui da reunião online. É uma grande honra, um grande prazer participar dessa sessão. Já participamos de tantas outras, né? Também temos uma atividade junto à ACAT, principalmente na coordenação do grupo de trabalho do 5G, que tem mostrado e entregue muitos resultados a Santa Catarina. Hoje, além desse assunto, a gente também vai comentar um pouco sobre o ecossistema de inovação, né? Santa Catarina é um estado pujante nesse sentido, reconhecido nacionalmente e internacionalmente, pelo seu desenvolvimento tecnológico e inovador. Então faz todo sentido nós termos essa aproximação. Então, até em nome da Startse, gostaria de reiterar os nossos agradecimentos e também colocar-nos à disposição para auxiliar nesse processo de desenvolvimento, principalmente das pessoas, né? A Startse, assim como o senhor teve a oportunidade de ver no Vale do Silício, na verdade é uma escola de negócios, porém um pouco diferente daquelas escolas de negócios tradicionais, ou seja, ela está num ponto intermediário entre o que nós chamamos de old school, ou seja, o método tradicional de ensino, e o método que empresas ou escolas como a Singularity nos Estados Unidos têm de olhar muito para o futuro. E a Startse tem justamente o olho para o agora, ou seja, o conhecimento do agora, o conhecimento que nós estamos vivenciando nesse momento, os sinais que nós temos do mercado, justamente para que nós possamos nos preparar e nos manter relevantes para o mercado.
Então, muitas empresas, assim, é interessante que nós não vemos muitas empresas de Santa Catarina ainda participando de todas essas atividades que nós desenvolvemos. Sim, a WEG se faz presente, o Sebrae de Santa Catarina já se fez presente, a própria Avan se faz presente, mas acho que nós temos um terreno bastante amplo para ser explorado, para justamente permitir e municiar os executivos, os líderes empresariais catarinenses com o conhecimento do agora, para que eles então possam desenvolver produtos e soluções inovadoras que serão utilizadas não apenas aqui no estado, mas que permitirá que sejam exportadas para o resto do Brasil ou mesmo outros países. Muito bem, Fernando. Gostaria também que você explanasse algo que o Eugênio falou lá na reunião com o cônsul Ronaldo, né? Esse trabalho que vocês têm feito, essa parceria lá no Vale do Silício, e o que nós podemos também agregar com relação ao Estado. Comentei, inclusive, com o secretário Marcelo Fetti sobre isso, e o Eugênio lá me participou que o governo do Paraná, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, ou algo similar, um nome similar, tem inclusive um funcionário destacado lá para a região do Vale do Silício, que está em contato lá com vocês, para trazer essas inovações para o Estado, fazer essa ponte. Então, se puderes também discorrer um pouquinho sobre isso. Claro. Na verdade, nós mantemos escritórios em diversos pontos do mundo, né? O Vale do Silício é um deles, mas a China também, Israel, infelizmente agora num momento muito crítico, também faz parte, Portugal e diversas outras. A gente até, se for o caso, temos um slide que eu coloquei aqui, onde nós temos, eu posso passar por aqui ou... Pode ser, pessoal da técnica aí? Aqui. Eu passo por aqui ou... Ele não consegue passar por aqui. Ah, não. Então vamos até um slide onde tem um mapa mundi, onde eu posso ilustrar ali exatamente. Então, além do Vale do Silício, outras duas unidades nos Estados Unidos, em Austin e Miami, obviamente o escritório sede em São Paulo, mas também Portugal, Londres, Alemanha, Dubai, China, Singapura e também Israel. Então, ao manter postos avançados nessas localidades, e eu falo de postos avançados inclusive com estrutura física, permite com que as empresas possam fazer uso desses espaços para entender o que está acontecendo nesses ambientes de inovação, visualizar os sinais que estão chegando, e a gente vê principalmente com a inteligência artificial agora muita coisa vindo dos Estados Unidos e também da China, e entender esses sinais para que a gente possa estar mais próximo do que está acontecendo, permitindo que o Brasil e Santa Catarina esteja à frente e podendo também desenvolver e acompanhar esse desenvolvimento de inovação. Claro, então podemos voltar ao primeiro slide. Como eu estava comentando, pode ser esse aqui, né? Ou seja, eu costumo dizer que hoje, com certeza, é o dia mais devagar do resto das nossas vidas. Ou seja, a velocidade com que o mundo gira faz com que cada vez mais as coisas aconteçam mais rápido. E é muito importante que todos nós estejamos ligados, antenados a esses movimentos para termos reações ou, muitas vezes, ações mais inovadoras. Pode passar. E a gente vê que existe uma convergência de várias revoluções que hoje são exponenciais. O mundo hoje é volátil, é ambíguo, é complexo e é incerto. Pode passar. E por isso que a gente tem hoje nas empresas, e aí a gente pode falar tanto do ambiente público como do ambiente privado, tendo os seus testes mais profundos. Elas estão sendo testadas o tempo todo. Pode passar. E por isso a gente se propõe a justamente provocar outros começos. Ou seja, a gente leva esse conhecimento do agora aos executivos, aos líderes, trazendo a eles as competências mais atuais do mundo, que são muito necessárias para um ambiente que está sempre em transformação. Pode passar. Esse é o exemplo que eu havia dado, ou seja, a gente se posiciona como o conhecimento do agora, olhando um pouco do que aconteceu para frente, com os olhos no futuro, mas aplicando o que de fato está acontecendo agora. Pode passar. Aqui justamente os locais onde os postos avançados existem. Pode passar.
e alguns dos nossos mentores e instrutores. Então, temos, por exemplo, Steve Blank, que é conhecido como o pai do Vale do Silício, de todo aquele ambiente que o senhor deputado teve a experiência há poucos meses, mas, além disso, temos diversos outros profissionais que trazem esse conhecimento e essa visão inovadora. Pode passar. E a ideia é justamente preparar os líderes das organizações a estarem prontos para o infinito. O que é o infinito? É a relevância. Ou seja, o nosso mundo em constante evolução e transformação faz com que nós estejamos também sendo testados para estarmos buscando essa inovação e essa relevância o tempo todo. Então, a gente trabalha muito com a cultura, com a liderança, com a gestão e, obviamente, com a transformação digital a que todos nós estamos expostos. E alguns dos programas, né? Muito conteúdo que a gente tem até de forma gratuita, programas online, imersões presenciais, onde a gente discute justamente todos esses sinais que nós buscamos e alcançamos em todos os postos avançados ao redor do mundo, imersões internacionais, como seja a experiência que o deputado teve no Vale do Silício, e justamente jornadas de transformação. E, mais recentemente, consultoria a empresas que queiram justamente aproveitar desse conhecimento todo. E essa é uma frase muito forte que eu costumo dizer, que nós tratamos adultos como adultos inteligentes, ou seja, adultos que estão num momento de busca de algo ruptivo, de algo inovador. E nós justamente apoiamos com o conteúdo, com o conhecimento do agora, para que ele tenha sucesso nessa transformação. Nós inspiramos, provocamos e... pode voltar que tem mais um termo. Inspiramos, provocamos e transformamos. Pode passar? E aqui apenas algum exemplo de alguns clientes, muitos deles, deputado, que mantêm postos avançados nesses países onde a inovação acontece, justamente para estarem recebendo em primeira mão o que está acontecendo nesses ambientes para poderem aplicar nos seus negócios. A gente precisa ter mais empresas de Santa Catarina nesse mapa. Muito bem. Antes de fazer mais algumas perguntas, quero passar aqui a palavra ao deputado Berlanda, deputado Carlos Humberto, também o nosso vice-presidente, deputado Matheus, se quiserem fazer as suas colocações, deputado Berlanda. Eu queria me dirigir a Vossa Excelência, Fernando. Eu sou também presidente da Frente Parlamentar do Varejo aqui nesta casa, e a gente tem discutido muito a questão de e-commerce, a tecnologia voltada para o varejo catarinense. Me consta que o amigo estará aqui no dia 31, agora, na semana próxima, fazendo e participando de uma grande rodada de palestras na CATES. E isso vai ocorrer um dia todo de discussões exatamente sobre tecnologia, inovação, sistemas, de como se controla tudo isso para o varejo catarinense. A CATES é a Associação dos Supermercadistas aqui, e a gente acaba vendo aqui que muitas empresas que estão nesse painel são empresas de varejo. Correto. Eu gostaria que o amigo fizesse uma explanação e estendesse o convite aos catarinenses para esse momento especial que teremos no dia 31. Claro. Trata-se, deputado, de um evento da Confederação Nacional do Comércio, sendo organizado aqui no estado pela FEComércio, sucursal de Santa Catarina. São 4 eventos como esse que acontecem no ano no Brasil. Teremos esse último aqui em Santa Catarina. Trata-se do CNC Innovation Day. Será um dia inteiro, dia 31 de outubro, que vai acontecer na CAT, Associação Catarinense de Tecnologia, ali no seu espaço no Primavera Office. E a gente vai justamente discutir o impacto da inteligência artificial no mercado varejista, ou seja, no comércio de bens, serviços e turismo. E a gente sabe que a inteligência artificial realmente vem provocando inúmeros impactos. Claro, não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia da década de 50, mas que mais recentemente, no que nós chamamos do seu terceiro verão, vem provocando um impacto muito grande, porque agora, de fato, ela está nas nossas mãos, nos nossos smartphones.
Tecnologia que antes era muito restrita a profissionais, a engenheiros, e que nós, de certa forma, até já usávamos de forma indireta, através de um aplicativo de mapas, como o Waze, ou um aplicativo para delivery de comidas, essa tecnologia agora está nas nossas mãos. E todos nós podemos utilizar, e isso vem em razão do desenvolvimento e da disponibilidade da tecnologia como o ChatGPT, que todos vocês já devem ter usado, ou pelo menos ouvido, que nós podemos usar o tempo todo. Então, hoje o ChatGPT permite que a gente crie conteúdo. E qual o impacto que isso vai ter para o varejo? O que nós devemos esperar? Como nós devemos nos preparar para estarmos prontos para esse impacto que acontecerá? Então, esse evento, que acontece no dia 31, das 9 da manhã às 7 horas da noite, ali na CAT, na SC 401, tem justamente o objetivo de discutir esse impacto. Então, será um evento totalmente voltado ao impacto da inteligência artificial no varejo. Eu queria, ao finalizar minha participação, lhe fazer uma pergunta. Na sua visão, o que vai acontecer com o varejo, lojas de ruas e departamentos no futuro com essa grande onda do e-commerce? Será que os estabelecimentos comerciais físicos permanecerão no futuro? A minha tese é que sim. Nós vivemos cada vez mais o que é chamado de um mundo phygital, que é a união do físico com o digital, com o social. E eu vejo que as lojas físicas cada vez mais serão responsáveis pela experiência. Eu posso não comprar na loja física, mas eu vou experimentar esse produto nela. Então, eu vou buscar, me informar, pesquisar, experimentar, e eu posso, depois disso, fazer a compra, por exemplo, no digital, no e-commerce. Mas eu não acredito que o espaço físico deixará de existir, né? Nós somos seres sociais, pessoas, humanos. Então, nós temos essa necessidade, essa vontade de sentir. Então, eu vejo que o espaço físico, sim, terá essa característica. Já existem marcas, né, só complementando, que são puramente digitais. São as chamadas DNVB. Digital Native, ou seja, nativa digital, Vertical Brands, ou seja, marcas verticais nativas digitais. Nós temos um exemplo muito forte, Tesla, fabricante de veículos autônomos e elétricos nos Estados Unidos. Você não compra um Tesla numa loja, você compra pela internet, mas você pode experimentá-lo antes de comprá-lo. Então, isso é um exemplo de como a gente vai ter a união do mundo físico com o digital, com o social. Talvez traduzindo, o deputado Berlando Pessoa vai à loja para ter a experiência com o bem que ela quer adquirir, mas não necessariamente vai levar aquele bem, né? Vai comprar pela internet e vai chegar na sua casa. Algo mais ou menos assim. Deputado Carlos Humberto, gostaria de fazer alguma indagação? Deputado Matheus Cadorim. Nós recebemos também aqui na nossa comissão o deputado Pedrão Silvestre, que nos dá a honra de participar conosco, e também abrimos a palavra a Vossa Excelência, se quiser também participar aqui do nosso debate. Obrigado, deputados, nosso convidado. Vim aqui representar o nosso colega de bancada progressistas, o Pepe Colasso, que está ausente, tive que vir aqui cobri-lo, e o tema, como faz jus à nossa cidade, que tem um polo tecnológico muito forte, né, Fernando? Vim aqui prestigiar, consegui chegar correndo, ainda vim de Brasília, cheguei de madrugada cedo, já tive alguns eventos, um deles até parabenizar a atuação da Assembleia, que foi graças à economia dos deputados que a Praça dos Três Poderes vai ser reformada, com 15 milhões de recursos destinados do orçamento da Assembleia, somado com um dos outros poderes que envolve a praça. Esse recurso foi doado hoje para a Prefeitura de Florianópolis e as obras devem começar já na virada do ano. Então é algo muito importante deixar isso frisado. Mas parabenizar e agradecer a vinda do Fernando. O Fernando é um cara de extrema inteligência, referência para todos nós que atuamos, por meio que seja só raspando no setor tecnológico. Nós já ouvimos falar em algum momento da pessoa do Fernando. Então é uma aula estar aqui. E do ponto de vista do poder público, gostaria de ver como que o Estado de Santa Catarina e também a cidade de Florianópolis pode estar contribuindo ainda mais com o polo tecnológico. Eu tenho um projeto que estou em construção aqui, que se chama a Lei do Primeiro Case.
propus quando vereador da capital, infelizmente por rixas políticas, por um bairrismo desnecessário, a construção de políticas públicas, e esse projeto não foi à frente. Mas na Assembleia, como temos um corpo muito qualificado de deputados, e esse debate bairrista não existe aqui, eu creio que essa lei vai prosperar. O objetivo é que pequenas startups que tenham uma inovação para o serviço público, elas possam fazer o seu MVP, o seu teste, dentro do poder público, com um custo reduzido ou sem custo para o poder público, e validando o seu produto dentro da administração pública, poder escalonar para o restante do Brasil. Aqui eu vou citar o exemplo, não vou citar o nome da empresa que não me recordo, mas Florianópolis tinha um problema na saúde, e uma empresa desenvolveu um termômetro que apitava no celular do gestor de saúde quando a temperatura dos freezers que guardam as vacinas mudava, ou se caía a luz e a geladeira, o freezer não funcionava, enfim. Eles criaram uma solução tecnológica. O preço, R$ 29,90 por mês por cada ambiente monitorado, cada geladeira. A prefeitura colocou 50 e poucos ambientes. A economia de vacinas, antes e depois disso, justifica qualquer investimento, por menor que seja. Então, essa empresa que desenvolveu esse produto pode ajudar todos os municípios brasileiros a não perderem mais vacinas. Então, quando nós temos a possibilidade de estimular as empresas a virem testar dentro do poder público, com toda certeza gastos que nós temos hoje podem se tornar investimentos em outras áreas, né? Então, deixo a minha pergunta aqui para ouvir de ti que está lá na ponta, como que a gente aqui na Assembleia pode criar alguma lei ou estimular o governo do Estado ou as nossas cidades a serem mais próximas do setor? Obrigado. É uma excelente pergunta. E que assim, eu conheço o case, também não me recordo o nome da startup agora, mas é um case de sucesso que realmente se mostrou muito eficiente contra a perda que a gente tinha, por exemplo, com vacinas, né? E são tecnologias hoje totalmente viáveis. Internet das coisas, conectividade, 5G, inteligência artificial, ou seja, todas elas estão ligadas. Porém, são tecnologias que, sim, muitas vezes estão distantes do poder público. Então, é muito importante que o poder público crie condições. E existem diversos mecanismos. A criação, por exemplo, de um sandbox. O sandbox é nada mais do que um ambiente que permite o desenvolvimento e a implantação de tecnologias, muitas vezes ainda não reguladas, porque são muito ruptivas, mas que naquele ambiente em particular, que deve simular um ambiente real, possa ser testada, possa ser melhorada, possa ser revisada, possa ser adaptada para a realidade, e uma vez concluído esse processo, e a gente sabe que as startups elas têm uma velocidade, uma agilidade muito grande quando comparadas às empresas tradicionais, quando aquilo for concluído, poder ser então utilizado em ambientes reais, em ambientes convencionais que estão fora do sandbox. Florianópolis tem. Florianópolis é considerada uma cidade inovadora. Eu faço até aqui a menção, nós vimos trabalhando muito com o 5G, né, deputado? Foi inclusive o tema que me fez aproximar aqui desta comissão. E a gente tem agora, para acontecer nas próximas semanas, um modelo que a Prefeitura de Florianópolis está conduzindo, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, uma nova edição do Living Lab. E agora, especificamente para o 5G. Ou seja, o 5G a gente já vem discutindo há bastante tempo, é uma tecnologia bastante inovadora e ruptiva. Eu tenho até alguns números que depois eu gostaria de compartilhar, deputado, que são números, inclusive, que fazem e dizem respeito ao estado de Santa Catarina, mas o que falta para o 5G é justamente a aplicação. Ou seja, o 5G traz inúmeras novas inovações que as aplicações atuais, sim, elas funcionam no 5G, mas elas não fazem uso pleno das possibilidades. Então, nós precisamos de novas aplicações. E justamente é uma característica do estado de Santa Catarina o desenvolvimento dessas tecnologias, e a gente, através dessa ação do Living Lab, para 3 desafios ou 3 eixos de desafios que estão relacionados a saneamento, segurança pública e mobilidade, que são problemas sabidos aqui no município de Florianópolis, a gente justamente está chamando soluções inovadoras que obrigatoriamente façam uso do 5G para que sejam testadas aqui em Santa Catarina. E eu vou além.
Santa Catarina repete algo que já está sendo feito em outros locais do Brasil, como, por exemplo, em Foz do Iguaçu, através do Parque Tecnológico de Itaipu, o PTI, o Parque Tecnológico de São José dos Campos também tem uma ação similar, mas o que nós temos de inovador aqui, no caso de Florianópolis, é que o chamamento público já vem com uma nova característica, que é a compra pública de solução inovadora, o CPSI, que vem junto com o marco legal das startups e que pode fazer uso, inclusive, da nova lei de licitações. Em outras palavras, e trocando em miúdos, o que isso significa? Que aquelas soluções que a gente desenvolver e testar nesse ambiente do Living Lab, se a prefeitura assim o quiser e puder, ela poderá fazer a aquisição sem a necessidade de um novo processo licitatório, porque isso já foi feito anteriormente. Então, traz uma agilidade ao processo, e é isso justamente que a gente está buscando. Além, obviamente, de fomentar desenvolvimento de aplicações de empresas de Santa Catarina que serão usadas não apenas em Florianópolis, mas em outros municípios do estado. Hoje nós temos 12 municípios com 5G aqui em Santa Catarina, ou outros municípios do Brasil, ou outros países e cidades de outros países. Para contribuir, Fernando, eu acho que esse ponto que o deputado Pedrão comentou com relação à legislação, porque nós temos que ter essa facilidade de acesso do gestor público com as soluções tecnológicas. Nós recebemos aqui, há um mês mais ou menos atrás, o Chris Hung, que é o vice-presidente da Samsung para a América Latina, Samsung lá da Coreia do Sul. O Cleiton estava com ele também, que é diretor comercial. Eles têm um monte de soluções para educação, para saúde, coisas que eles já estão utilizando para, inclusive, as câmeras de monitoramento nas escolas, mas às vezes tem um entrave burocrático aí nessa questão das licitações, na questão da legislação. Então, talvez é algo que a gente pudesse trabalhar, essa adaptação, essa atualização, esse update que nós precisamos fazer nessas legislações para que as prefeituras, o próprio Estado, a Assembleia, possa ter essa facilidade na contratação dessas empresas, desses players que fornecem essas soluções. Talvez nesse caminho, deputado Pedrão, para aperfeiçoar um pouco até daquilo que a gente está comentando aqui. Eu acho que eu captei também uma parte aqui para até a construção dessa lei, a questão da própria capacitação do servidor público, né, para elaborar um edital tecnológico. Por mais atualizado que o servidor esteja, ele não está dentro do setor, né? O setor está sempre 2, 3 passos à frente, então o poder público vai sempre tendo dificuldades. Prova disso é o nosso próprio edital para o concurso da LESC. Sempre tem um problema, é complicado isso, então essa velocidade por vezes a gente não entende, né? Por que demora tanto o poder público? E aí não que tenha funcionários incapacitados, pelo contrário, mas é que a velocidade no setor tecnológico é muito alta. Por isso, o nosso grande interesse como Startse em si, estarmos próximos do Estado de Santa Catarina, porque nós vemos que o Estado de Santa Catarina tem o potencial para alavancar soluções que serão utilizadas em benefício do próprio Brasil. E esse ponto, deputado, é muito interessante, porque eu diria, o maior entrave que nós tivemos no processo do Living Lab 5G foi justamente documental. Por falta de conhecimento, não por incapacidade, mas por pura falta de conhecimento. Então seria muito interessante, sim, pensarmos num modelo de capacitação, e o Estado de Santa Catarina é exemplo. Eu sou paulista, morei aqui em Florianópolis por 2 anos, voltei para São Paulo e sou prova que o Estado de Santa Catarina tem uma característica associativa e de colaboração que não existe em outros lugares do Brasil, sendo que eu rodo todo o Brasil. Então, aqui associações, né, a FECAM ou o próprio SIGA, podem ser utilizados como ponto de chegada aos municípios para levar capacitação. E às vezes, sabe para quem? Para o jurídico da prefeitura. Porque se o jurídico ele entende e tem interesse em avançar, se ele conhece essa nova modalidade, essas novas possibilidades, é um entrave a menos. Os compradores das prefeituras, ou seja, então é um processo de capacitação que tem que passar por diversos níveis e diversos tipos de colaboradores dentro da prefeitura. Todos eles têm uma necessidade de, vamos dizer, atualização.
E tem um case muito interessante na saúde, é uma parceria que foi feita com a UDESC, no curso de Administração Pública, curso que eu me formei, e nesse curso os alunos da 7ª, 8ª fase, eles ficam 6 meses dentro da Secretaria de Saúde e fazem uma verdadeira consultoria dentro da Secretaria. Florianópolis, antes de começar esse projeto, que já dura anos, tem quase uma década, Florianópolis não era reconhecida como a melhor saúde pública do Brasil. Depois dessas contribuições, começaram a ter resultado. E um dos projetos que ficou referência foram 2. Um era uma matriz de priorização de obras públicas, onde se considerava quantas linhas de ônibus, era para definir qual local construir um posto de saúde. E aí, por exemplo, era um sistema de gamificação que a prefeitura estava utilizando, não sei se ainda está, mas para considerar um terreno, por exemplo. Vamos construir um posto de saúde no bairro do Rio Vermelho. E aí, lá no Rio Vermelho tem 10 opções de terreno. Coloca-se essas 10 opções na matriz e essa matriz diz quantas linhas de ônibus passam por aquele terreno. Passam uma linha nesse passam 2, nesse passam 3. Na época ainda não tinha Uber, nem aplicativo. Qual a proximidade do ponto de táxi mais perto? Enfim, terreno público, privado, se público, Estado, União, município. Isso dava um somatório no final, dava uma pontuação. Com base nisso, o gestor saía da até influência política. E dentro dessa matriz que foi construída, nós conseguíamos medir a pressão dos vereadores em cima do secretário, a possível pressão, né? Quantos vereadores o bairro tem? Tem 2 vereadores, tem 5, tem... Então, vai ter pressão política. E de igual monta, esse foi um projeto, o outro, já vou lembrar que agora eu me esqueci, mas é justamente nessa linha de criar um banco de boas práticas, que foi o que eu escrevi aqui. Então, foi criado também um banco de boas práticas em saúde. O que aconteceu, por exemplo, em Luzerna, deve ter alguma solução criativa de baixo impacto financeiro que possa ser replicada em São José, em Florianópolis, em Itaió. Então, isso o Estado tem que olhar e reconhecer. E o Estado passa a ser um grande guardião de boas práticas, para que elas possam ser replicadas. E aí entra, deputado Berlando, a questão dos convênios, né? Hoje o Estado pode fechar com a CAT, por exemplo, um convênio e colocar as soluções que tem aprovadas dentro da CAT para todos os municípios do Estado. Pensa a menor cidade do Estado, vai lá, 1.000 e poucos habitantes. Como que eles vão fazer um edital tecnológico de alta performance para dar resultado, para contratar? Não tem conhecimento para isso. Mas eles também têm o direito de ter acesso a essa tecnologia, né? Então, esse seria um caminho. Parabéns aí, deputado Pedrão. A gente precisa lembrar, Fernando, que Santa Catarina são 295 municípios, tem municípios com 2.500 habitantes. E a gente fala em inovação e tecnologia para municípios onde tem 5G, que é o caso aqui de Florianópolis, Blumenau, Joinville. Mas a gente precisa pensar também de uma maneira lá no interior. Nós aqui representamos 295 municípios. E essa questão, por exemplo, de usar a inteligência para licitação pública. Me parece que todas as prefeituras, 295, cada uma tem um método para fazer uma licitação pública. Agora, se fizéssemos todos os municípios no mesmo patamar, quem que vai fazer a obra, se tem condições de fazer a obra, não tem. Tem muita prefeitura que licita, inicia a obra e não termina, porque a empresa é uma empresa de fachada, vai pegar o dinheiro e aqui um pouco não tem mais condições. Então, que seja realmente usada essa inovação, essa tecnologia em favor de todos nós, os prefeitos e os catarinenses. Esse é o pedido meu. Senhores deputados, vamos aproveitar o quórum, colocar em votação a nossa ata da última reunião, que foi enviada previamente aos gabinetes, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Deputado Berlanda e deputado Pedrão, todo esse trabalho da Startse como escola, né, de tecnologia, de inovação, passa aqui em Santa Catarina, obviamente, pelo 5G. E o Fernando é um expert, é o representante da CAT para o 5G também. Então, gostaria, Fernando, que pudesse passar para a gente, então, um panorama atualizado. Nós entramos com a lei do 5G, abriu aqui em Florianópolis no dia 21 de agosto de 22, depois foi abrindo Joinville,
Criciúma, São José, mas você falaste aqui nas entrelinhas que já são 12 ou 16 municípios que abriu? Ou que está disponível, então pudesse passar para a gente aí a atualização do 5G no estado. Nós temos o lado bom e o lado ruim, né? Ou seja, vou começar com o lado bom. Bom, na verdade, o 5G ele é, na verdade, uma nova tecnologia que permite uma série de novas coisas, novas possibilidades, novos produtos, novas soluções, novos usos. E isso vai trazer, de certa forma, com bastante tranquilidade, muitos benefícios para a sociedade, seja ela formada por pessoas, por empresas ou pelo governo. Só que a gente tem as dificuldades. O Brasil ele perde em extensão territorial para outros 4 países, né? China, Rússia, Estados Unidos e Canadá. Todos eles, assim como o Brasil, enormes desafios para levar a conectividade universal para toda a sua área, para todos os seus cidadãos. E aí que eu trago um ponto bom do 5G. Ele não vive só do 5G, apesar de nós sempre discutirmos aqui como avançar, como acelerar a chegada do 5G, a lei de antenas, que esse ano, infelizmente, não avançou praticamente nada no estado de Santa Catarina, é algo que a gente tem que novamente reforçar e buscar o apoio dos municípios, mas o lado bom é que o leilão do 5G não vive apenas do 5G. Então, a gente tem que trabalhar para o seu desenvolvimento, mas o 5G e o leilão, só para vocês terem uma ideia, antes de falar sobre o que ele faz, né? Ou seja, a situação hoje no nosso país, em termos de conectividade, 7.155 localidades, isso pelo IBGE, não tem cobertura de rede móvel. Seja 2, seja 3, seja 4 ou seja o 5G. 7.155 localidades. Por localidades a gente entende não apenas municípios, mas podem ser distritos, bairros, ou seja, de acordo com o mapeamento do IBGE. Mais de 15 milhões, ou seja, para ser mais exato, 15 milhões e meio de pessoas não têm acesso à conectividade móvel nas suas residências. Além disso, 47,5% dos moradores de áreas rurais não têm cobertura móvel. Metade. Isso é muito menor nos ambientes urbanos, onde esse índice chega a menos de 1%. Tá? E 31 mil quilômetros de rodovias federais hoje não têm a cobertura móvel. Ou seja, são áreas de sombra. Aí é que vem a questão do leilão do 5G, que não apenas do 5G vive. Só para vocês terem uma ideia, o leilão do 5G, pelo fato de não ter sido arrecadatório, o que significa que ele traz obrigações para as operadoras, faz com que elas tenham que levar para 7.430 localidades 4G ou uma tecnologia superior. Ou seja, já parte com o 4G nessas localidades que ainda não tem qualquer conectividade móvel. Ou seja, aquelas 7.155, elas deixarão de estarem na sombra para terem conectividade móvel. Além disso, 35 mil quilômetros, para falar a verdade, quase 36 mil quilômetros de rodovias federais deverão também receber o 4G através das obrigações. Isso é realidade, é uma obrigação contratual que a Anatel tem com as operadoras. É claro que existe um prazo para que isso aconteça, mas o leilão do 5G arrecadou 47 bilhões de reais, sendo que 42 bilhões são obrigações, são contrapartidas que as operadoras têm para com a conectividade. Claro, não apenas do 5G, mas também 4G ou superior. As operadoras, num determinado momento, porque existe um prazo que vai até 2029, mas num determinado momento não vai mais valer a pena fazer com o 4G e elas já partirão diretamente com o 5G. E a gente hoje vê uma velocidade muito mais rápida na implementação e adoção do 5G do que nós vimos com o 4G, por exemplo. Então, a tendência é que sim, que nós tenhamos isso mais rápido. Trazendo para a realidade do 5G especificamente, da sua implementação. Hoje são 15 mil, isso números da Anatel, de ontem, que eu preparei para vir para a reunião hoje. 15.718 estações 5G licenciadas no Brasil. Ou seja, claro que nós precisamos de 5 a 10 vezes mais antenas do 5G para termos a mesma cobertura que o 4G em razão da tecnologia. Abrindo um parênteses, o 4G, ou o Brasil em geral, tem 90 mil estações de conectividade móvel. Ou seja, então a gente vai precisar entre 500 mil ou a 1 milhão de antenas para o 5G. Já temos 15 mil, porém
Temos um árduo trabalho pela frente. Daí a importância da lei de antenas, que a gente precisa resgatar aqui no estado de Santa Catarina. Risco de colapso disso, por exemplo. Hoje nós temos um estado em guerra, Israel, enfim. Não vamos ter, sim esperamos. O Brasil não entra em guerra com ninguém. Mas digamos que tem um colapso com esse sistema. Qual a chance de o país ficar sem internet? Tem algo que seja uma dor, assim, um risco que possa nos deixar sem? Porque hoje eu estava lendo, foi no final de semana, então para construir agora uma ampliação do porto no norte do país, nordeste, e é justamente em cima de onde chega o cabo de internet da Europa, né? E tem um risco enorme. E aí falaram, olha, se romper são 3 meses no mínimo para recuperar. E estava pensando nisso, né? Porque hoje a antena é uma replicadora, né? Uma entrada vem por cabo sub. Sim, o risco ele existe. É claro que existem inúmeras redundâncias. A gente até teve uma questão agora em Fortaleza, uma certa briga com uma estação dessalinizadora que o município queria fazer, muito próxima do local onde chegam os diversos cabos submarinos aqui para o Brasil. Mas não chega apenas em Fortaleza, sim, existe uma concentração, mas nós temos cabos chegando em vários pontos do Brasil. Então, ou seja, o risco ele existe, afetaria o mundo e não apenas o Brasil, mas existe toda uma precaução e uma redundância para que isso impacte menos a conectividade. Mas, de fato, é por aí que chega a conectividade ao Brasil e com relação ao resto do mundo. Então, Fernando, se me permite, se tiveres os dados atualizados de Santa Catarina, e para o final, deixar uma provocação aqui para ti, já tem se ouvido falar aí do 6G e da eliminação da fibra ótica e do cabo pelo satélite. Mas para o final, para ver se tem coerência isso tudo aí. Claro. Bom, então, como eu estava dizendo, são 15.718 estações 5G no Brasil e atendendo cerca de 234 cidades. Na verdade, essas estações estão licenciadas em 268 municípios, porém 234 já têm cobertura 5G. Cobertura, obviamente, não em toda a sua área geográfica, como, por exemplo, é o caso aqui de Florianópolis, mas já tem essa cobertura. A diferença entre esse número, entre 234 e 268, é porque a estação pode estar licenciada, mas ainda não em operação. E isso acontece aqui em Santa Catarina. Então, hoje, nós temos 361 estações 5G licenciadas em Santa Catarina em 18 municípios. Porém, ativo, o 5G está em 12 desses 18. E a lista é Florianópolis, Joinville, São José, Criciúma, Palhoça, Imbituba, Caçador, Balneário Camboriú, Blumenau, Itajaí, Itapema e Navegantes. Depois eu posso passar essa lista, acho que fica mais fácil do que anotar. Né? Mas, então, são 12 desses municípios, sendo que as estações está aberto, né? E 18 possuem 18 municípios, ou seja, 6 a mais desses aqui, eu acabei não trazendo aqui, mas eu tenho isso caso seja necessário, tem a estação licenciada. E aqui eu trago um exemplo muito interessante de Criciúma. Né? Criciúma teve ali o vereador Nicola Martins, que iniciou o trabalho em Criciúma e fez todo um processo e se aproximou das operadoras e fez uma audiência pública, inclusive com a própria participação do grupo de trabalho do 5G da ACAT, que eu coordeno, que está ligado à vertical de cidades inteligentes da ACAT, e ele começou, depois disso, um movimento para os municípios da ANREC. Ou seja, pouco tempo depois, todos, se não me engano, 8 municípios da ANREC tinham a lei de antenas, pois não é que do nada, Criciúma, que nem faz parte do eixo dos maiores municípios, porque existia uma obrigação de levar o 5G apenas para as capitais, que é a obrigação que existe agora, e obviamente as operadoras estavam olhando para os municípios maiores, como por exemplo Joinville, que também teve o sinal liberado em dezembro do ano passado. Um município maior de 500 mil habitantes, apesar de ter a obrigação apenas para 2025, mas as operadoras, as 3 nesse caso, a TIM, a Vivo e a Claro, as 3 que levaram os lotes nacionais, a Unifique, que é uma empresa catarinense, ela também tem uma parte desse processo do espectro, mas com obrigações que iniciam apenas em 2026. Cidades abaixo de 30 mil habitantes, exatamente. E o que aconteceu é que Criciúma
seja, e a gente tem um acompanhamento bastante próximo desse movimento, né? Todos esses dados, inclusive, são abertos no site da Anatel, que mantém painéis de dados que podem ser consultados por toda a sociedade, e que Criciúma passou a ter uma estação, na verdade, 2 estações licenciadas. 2 meses depois, o sinal estava disponível em Criciúma. Então a gente vê que esse trabalho, quando bem conduzido, bem feito pelo município ou pela própria Associação dos Municípios, traz resultados. Ou seja, Criciúma tinha a obrigação a partir de 2026 e ela já tem o sinal do 5G. Mas o que a gente viu, ou o que a gente está vendo, é que durante bastante tempo, Santa Catarina, eu diria, esteve à frente no Brasil com relação à lei de antenas. Nós perdíamos para o estado do Rio de Janeiro, mas o estado do Rio de Janeiro tem 90 municípios e ele está há bastante tempo com cerca de 40 municípios já com a sua lei de antenas, ou seja, 50% do estado. Mas Santa Catarina avançou muito no ano de 2022 e nós chegamos a 22% do estado, eram 50, eu não tenho o número de cabeça aqui, municípios com a lei de antenas preparada. Algumas leis ainda precisam de uma melhoria, né? É o caso, por exemplo, de Jaraguá do Sul, ou mesmo aqui de São José, mas a gente tem a lei, pelo menos, preparada para o 5G. Quando eu digo preparada, considerando uma infraestrutura de grande porte, que é o que a gente tem hoje, e a infraestrutura de pequeno porte, porque o 5G ele vai permitir que as estações radiobases estejam confundidas com o mobiliário urbano. Ou seja, a gente não precisa mais de uma torre. A gente pode ter, por exemplo, uma antena 5G num poste de iluminação pública, onde ele se confunde com o mobiliário urbano. Mas nessa situação, o que acontece? Santa Catarina se manteve, eu diria, nessa liderança no Brasil, até que no início desse ano, num grande trabalho do governo do estado de São Paulo, através de uma agência de fomento, a Invest SP, foi feito um esforço muito grande para fomentar a lei de antenas no estado. Em 6 meses, o estado de São Paulo, que estava com 12% dos municípios, ok, eu entendo que São Paulo tem 600 e tantos municípios, então quantitativamente é um número significativo, mas de 12% do estado, ele passou para 22,4%. Ultrapassando Santa Catarina, que praticamente se manteve inerte no ano de 2023. Então, ou seja, a chamada que eu trago aqui para ação é justamente como nós podemos fomentar isso para que os outros 230 municípios de Santa Catarina possam trabalhar na sua lei de antenas. Eu entendo que muitos se questionam, falam, poxa, mas eu preciso da lei de antenas agora, sendo que aqui só vai chegar em 2026, 2027, justamente porque são municípios menores. Aí eu trago o exemplo de Criciúma. Imbituba faz parte da ANREC e hoje está com o sinal 5G. Ou seja, então esse esforço coletivo é muito importante. Então é muito importante que os municípios tenham essa consciência, partindo do legislativo, dos vereadores ou partindo do próprio executivo, para que a lei de antenas seja discutida e aprovada. Pode ser que o 5G chegue mais lá na frente, mas essa ação conjunta e, eventualmente, o trabalho com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa e a aproximação com as próprias operadoras possa antecipar a chegada do 5G. Quais são os benefícios? Seja, obviamente, melhor conectividade, mas mais do que isso, um ambiente propício à inovação. E é isso que a gente quer no estado de Santa Catarina, para que a gente possa desenvolver produtos, serviços, soluções que serão utilizados aqui também, mas por que não exportados para o resto do Brasil ou outros países do mundo. Continuamos com 22%? Infelizmente sim, deputado. Não dá nem 50%. Acho que eram, se não me engano, eram 62, alguma coisa assim. Então existe um avanço, a gente vem conversando com alguns municípios, mas assim, a chamada que eu trago é essa, é uma preocupação, nós nos mantivemos como Estado inertes no ano de 2023. Muito bem, pergunto aos senhores deputados se tem mais alguma indagação. Nós temos o horário regimental também, então quero agradecer o Fernando por nos atualizar de tantas coisas e parabenizar a Startse por esse trabalho, essa escola que tem proporcionado essas conexões, ampliado esse ecossistema aí junto às empresas, junto ao governo do Estado. É
eu vejo que o Fernando citou muito bem, nós temos aqui em Santa Catarina as coisas que funcionam, as entidades, a própria FECAM, né, a Associação de Municípios, e essa interação, né, em Santa Catarina, eu acho que nós temos isso de não trabalhar isolado. Então, essa interação, eu acho que a comissão tem procurado fazer isso também aqui na Assembleia, essa interação dos diversos atores, para que a gente juntos possa construir essas parcerias e fazer o que todos nós queremos. Nosso Estado é um Estado tecnológico, nosso Estado tem essa vocação, é referência nacional e internacional, e a questão global também, né, deputado Berlando, nosso Estado, como bem falou outro dia o deputado Matheus aqui, nós não dependemos do eixo Rio-São Paulo, nem de Brasília, para fazer negócios mundo afora. Então, o nosso Estado talvez precisássemos divulgar mais o nosso Estado, mas, de outro lado, trazer mais essa expertise que a Startse tem. Então, parabenizar por esse trabalho e colocar a comissão à disposição. Uma honra recebê-lo aqui e para suas colocações finais. Obrigado, deputado. Já é uma honra também, um grande prazer estar aqui, finalmente presencialmente, né, na reunião da comissão. Já participamos de tantas outras e, colocar novamente a ACAT, o grupo de trabalho do 5G, a Vertical de Cidades Inteligentes à disposição da comissão. Temos interesse em colaborar, em contribuir e, da mesma forma, colocar a Startse à disposição e a gente aproveitar de todo esse conhecimento do agora, como a gente faz um trocadilho, knowledge, né? Agora, conhecimento do agora, à disposição dos catarinenses. Então, a gente tem o objetivo, o interesse, inclusive, de montar um chapter, como nós chamamos aqui no Estado, justamente para permitir essa aproximação. Muito bom, agradeço então a presença dos deputados e do Fernando aqui representando a Startse e também o setor do 5G junto à ACAT. Não havendo mais nada que tratar-se, encerramos a nossa reunião. Lembramos que temos mais uma reunião esse mês, na terça-feira, estamos vendo aí com o doutor Bruno, com o Morris, que nos assessora, e o doutor Everton, fazem um trabalho de excelência junto à comissão para a semana que vem, na terça-feira. Nada mais havendo a tratar, agradecemos a todos e declaramos encerrado então a nossa reunião de hoje.